Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 9 de outubro de 2012, terça-feira. O verbete é de número 2442. Ele tem 5 páginas, 48 elogios e 16 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhinho tem 11 máximos. O tema é silêncio autoesclarecedor reativo. A especialidade é a autoconscienciometrologia. Quem redigiu o verbete é o nosso veterano técnico, Flávio, professor Flávio, que está aqui, muito bem acompanhado e assessorado. Definição. O silêncio autoesclarecedor reativo é o ato efeito de a homem ou mulher, após vivenciar a heterocrítica construtiva relacionada a determinado autocomportamento equivocado, emudecer por tempo determinado e de modo consciente, com o objetivo de aprofundar a autorreflexão em busca de fatos corroboradores de tal julgamento. Quer dizer, a pessoa entra na muda, como eu chamo. O holopensene pessoal da autorreflexão consciencial. O fato inafastável de os autopenseres somente se aperfeiçoarem por meio das autorreflexões. A fase da repensenização. Os pensenes silenciosos. O holopensene homeostático, otimizando a compreensão do heteroesclarecimento proposto. O intercâmbio de pensenes esclarecedores. O silêncio esclarecedor reativo. O silêncio autoimposto em reação à heterocrítica recebida. A reatividade positiva intraconsciencial. O minuto de silêncio elucidativo. O silêncio ativo. O momento íntimo. O isolamento positivo. A autorreflexão lógica estimulada. A qualificação da ficha evolutiva pessoal. A análise do autodesempenho parapsíquico. As autorreflexões sobre assistência extrafísica recebida. O balanço da TENEPS em desenvolvimento. Na argumentologia, nós temos o tópico da caracterologia, com 4 etapas ou fases da aplicação da técnica do silêncio autoesclarecedor reativo. Na remissiologia de 15 verbetes, nós destacamos 5. Autorreflexão de 5 horas, conduta cosmoética, momento da circunspecção, ortótis e silêncio cosmoetificador. Frase enfática. O sinergismo saber ouvir, saber refletir, aplicado cosmoeticamente às heterocríticas recebidas, pode desencadear a reciclagem de velhas posturas inviabilizadoras da autoproex. Você já vivenciou o silêncio autoesclarecedor reativo? Admite a possibilidade de a autorreflexão promover a reciclagem existencial? Agora nós temos aí a mega análise com João Paulo, são 20 itens. Mudez, solilóquio, feedback, lógica, autocrítica. Autorreflexão, autoponderação, autossuperação, introspecção, repensenização. Reavaliação, renovação, autorrecolhimento, autoquestionamento e autoesclarecimento. Enfrentamento, intraconsciencialidade, autoanaliticologia, autoconscienciometrologia e autorrecinologia. Agora aqui nós temos o verbete do dicionário, que hoje é antirrestringimentologia. O argumento é intrafisicológico. Eu chamo a atenção para o argumento e a conclusão, e nós temos aí enumerações explicitativas do processo. Agora, ao verbetógrafo. Enfatologia, página 1, 8ª linha. Poderia comentar sobre a caminhada reflexiva e sobre a chuveirada introspectiva? Podemos realizá-las diariamente? Alguma técnica específica? No caso aí,
a partir do momento que a pessoa recebe essa heterocrítica e ele entra naquelas 4 fases, e a fase principalmente do rastreamento, do diagnóstico sobre o que ela recebeu, né, de críticas, uma das sugestões, pelo menos no meu caso, né, que isso ajuda bastante, é quando você acaba se isolando, e uma das formas é você caminhar. Então você, de repente, encontra um espaço onde você pode fazer uma caminhada, e durante essa caminhada, você começa então a fase de reflexão sobre as heterocríticas recebidas. E um outro momento também é a questão do isolamento, no caso do banho, né? Então aquela chuveirada, você reservar alguns minutos para que você possa aprofundar, né, na autorreflexão. E isso pode ser feito a todo tempo, a todo momento. Não há uma restrição. Tem técnica sobre isso já publicada há muitos anos. Sim. Em fatologia, 12ª linha, poderia nos explicar o esbregue providencial? Eu já passei por alguns desses aí, provavelmente em outras vidas também, aonde faz com que você se movimente, não é? Então, no caso, você recebe uma heterocrítica, cosmoética no caso, aonde realmente passa a promover algumas mudanças importantes na sua vida. Então, o esbregue, ele é providencial, ou seja, é uma tarefa de esclarecimento, onde você leva a consciência a essa reflexão para que ela possa promover as mudanças. Professor, pelo fato do senhor ser internacionalmente conhecido, como convive com as homenagens, honrarias, premiações e reverências recebidas nessa sua vida atual? Está na autoponderaciologia do verbete. Rechaça tudo que lhe é oferecido? Sim. O meu caso é o seguinte: isso foi difícil para mim no início, quando eu era mais moço, principalmente no exterior. Agora, a hora que você começa a dar o contra, você já tem um fato a seu favor. Que é o seguinte: você não pode estar recebendo homenagem agora, depois que você já passou muitos anos sem receber de ninguém. Como é que você fica perante os outros? Então, isso me alivia, não tem problema. Eu já, aqui mesmo em Foz, já recebi uma porção de pressões sobre isso muito séria. Entende? O problema mais sério que tem, geralmente, é a cidadania de alguma cidade, de algum lugar. Isso aí é um problemão, todo dado. Mas, como eu nunca recebi de ninguém, então eu não posso receber de ninguém mesmo, porque senão como é que fica? E os outros? Como é que fica? Então, é uma beleza depois que você passou a temporada, não tem problema. Aí o povo reconhece, tá entendendo? E vê. Agora, ó, às vezes eles querem me dar homenagem, eu indico uma pessoa deshomenagear. Isso já aconteceu também. Agora, em Parafatologia, página 2, 5ª linha, poderia explicar melhor os bloqueios energéticos interferindo no autocomportamento? Então, no caso, o bloqueio, ele vai dificultar a interação com a multidimensionalidade, né? E certamente alguns insights vindos dos amparadores vão ajudar no silêncio autoesclarecedor reativo. Então, o trabalho com as energias do estado vibracional aproxima a consciência à questão multidimensional, que vai facilitar ela receber insights sinalética parapsíquica, que são ferramentas importantes para a pessoa identificar, ou seja, os fatos que vão realmente corroborar com aquilo que ela recebeu como heterocrítica. Então, é importante esse desenvolvimento aí de desbloqueio energético. Professor, o senhor aconselhou certa vez que a melhor maneira de se passar no vestibular seria ter um tutor ensinando as matérias, uma espécie de personal trainer mental. Nesse sentido, como atrair um amparador que a semelhança desse tutor nos ajude a ter êxito no teste da vida real? Olha, a gente não atrai um amparador, você tem que atrair são as consciências que você vai assistir. Aí você assistindo essas consciências, o amparador vai ajudar você. Esse é que é o caminho. Agora, não é todo mundo que tem esse para-personal trainer, esse é físico, não tem. Não é todo mundo. Só aqueles que fazem assistência. Desde que marquei minha entrevista para a docência, tenho sido seduzido pela possibilidade de gozar de várias esferas de poder. Apesar disso não me derrubar, mexe com meus pensamentos, balançando minha estrutura,
o que não ocorreria se eu não tivesse traços da baratosfera. De que maneira podemos nos ensurdecer a esses cantos de sereia? Seria bom você falar sobre isso. Você viu? O negócio dele é complicado, do jeito que ele está aí. Precisava de saber quais são os trafalhos dele, que ele não falou. Para poder, no caso aí, é importante a reflexão, né, sobre isso. Você ponderar todas as condições e verificar quais são essas condições que tentam te puxar, né, ou levar essa condição de poder aí que está te desviando dos seus objetivos principais. Eu acho que a técnica da reflexão aí de 5 horas pode ajudar bastante nisso aí, para identificar ou trafalhos ou mesmo os trafais. Em parafatologia, na segunda linha, de baixo para cima, poderia explicar a relação entre as projeções conscientes e o silêncio autoesclarecedor reativo? Então, da mesma maneira, as questões multidimensionais elas vão estar atuando diretamente na questão do nosso autoesclarecimento. E as projeções conscientes facilitam exatamente nós podermos acessar ou vidas passadas que fazem com que nós tivéssemos esse comportamento equivocado e a partir dessa identificação venha corroborar para que a gente comece a promover as nossas mudanças aí intrafísicas. Agora, em tecnologia, segunda linha de baixo para cima, poderia aprofundar os seguintes técnicas: a técnica de guardar silêncio no momento certo e a técnica de redução pacífica de conflitos. Eu sempre fico na dúvida sobre o momento certo para ficar em silêncio ou o momento para falar. E isso normalmente torna a discussão mais conflituosa e sem uma conclusão feliz. Essas técnicas elas são importantes, mas o que eu considero mais importante ainda é a própria pessoa que está envolvida nessa situação, ela saber analisar o caso antes, fazer uma análise situacional. O porquê que ela está envolvida ali, qual a melhor postura que ela deve se comportar. Então, dependendo daquela situação, o grau de interferência que ela tem, ou as ações que ela deve tomar, de repente é melhor elas permanecer em silêncio. E, para às vezes, diminuir o nível de conflito. Então, essa técnica ela deve ser avaliada a cada situação. Não há uma regra de bolo onde você pode aplicar ela de uma maneira linear. Ela deve ser avaliada a situação que você está vivendo, a sua própria condição evolutiva e a sua participação dentro do fato, no caso, que você deve se posicionar. Alver Betógrafo, tive dificuldade para entender a definologia da maneira como foi descrita. Poderia comentá-la, principalmente após a última vírgula, na terceira linha? Aqui houve um erro de digitação. No caso, o material Você estava esperando que perguntasse sobre isso. O material que está em PDF, ele está emudecedor. Então, foi um erro de digitação e, no caso, aí, a sequência lógica seria o silêncio, o autoesclarecedor reativo, o ato ou efeito de aconsim, homem ou mulher, após vivenciar a heterocrítica construtiva relacionada a determinado autocomportamento equivocado, emudecer e não emudecedor. Então, emudecer por tempo determinado e de modo consciente. Ele me falou. Lá está errado. Aqui está tudo certo. Já está alternando. Os originais estão certos. É um erro. É o dedo gordo, né? Que às vezes a gente digita. Tem disso. Agora, professor, ontem gerei várias discussões pelo Facebook, pois tinha em mente esclarecer meus amigos acerca de fé, religiosidade e Deus. Mas, à noite, fui atacado pelos assediadores. Acho que eles não gostaram nem um pouco. Fiz EV, exteriorizei energia e consegui acalmar um pouco os ânimos. Será que fiz certo tentando esclarecer? Pois logo em seguida fui atacado e fiquei muito mal. Como devo agir daqui para frente? Agora todos acham que enlouqueci de vez. Olha, a primeira coisa sua é o seguinte: em matéria de parapsiquismo e fazer debate, só Depobanca quem tem competência. Você está muito frágil. Você continua estudando, mas aumenta as suas defesas. Quando você vê que você está com bastante defesa dos assediadores, você entra nisso. Você está mexendo no mais bravo que tem na Terra, que é o fanatismo religioso. Isso é pior do que 1000 caixas de marimbondo. Em Vespa, marimbondo
e tudo que você pensar vem em cima de você. E essas redes sociais, às vezes, você encontra 200, 300, terrível, 500 pessoas tem envolvidas. Uma série de pessoas atrás. Agora, gente, eu queria falar para vocês que eu recebi aqui do Chataloff esse livro fora de série. E ele mandou 3 exemplares para a Holoteca. O livro é o seguinte: torne a sua casa segura, divisão por divisão. Aqui está atalhado e abre a folha assim, ó, explica tudo do início até o fim. O livro é em português lusitano, foi publicado na Bélgica, tem muita coisa que veio da Suíça, a casa que eles estudam é europeia, tem até carne. Mas agora, ó, é uma perfeição. O livro é impressionante em detalhes. Há muito tempo que eu não vejo uma coisa tão bem feita como esse livro. Eu vou levar até para minha mulher ver com calma. E outra coisa, com 3 exemplares nós vamos mandar lá para a Holoteca. Nós não temos nada assim. Vale a pena ver. Eles mandaram um para mim e 3 falaram. Está escrito na carta aí, eu mandei lá. Agora, outra coisa, eu quero agradecer aqui a Dalva Soares de São José, que escreveu também um livro, me mandou aqui, que é Luz e Sombras, Relatos de Vivências Psicóticas. Então, as sessões do livro são o seguinte: parte 1, meu primeiro surto psicótico, é um monte de capítulo. Parte 2, meu segundo surto psicótico, outro monte de capítulos. Depois, parte 3, pós-surto, palavras de ordem para mim. As palavras de ordem para ela: perseverar, orientar, superar, semear, unir, reconstruir, transformar, organizar, servir. Agora, eu vou ver o livro, porque estou curioso para ver esse livro, hein? É mais ou menos, não, e ele parece, aqui ela é de origem, parece espírita, pelo que está falando aqui, está citando até livro meu. Começa aqui, ó, citando o mecanismo da mediunidade, etc. Tal, que eu recebi as coisas. Esse eu quero ver com calma. Agora, outro é o seguinte: o Tony Muscoff, Autenticidade Consciencial. Vai ser agora lançado esse livro. Esse o Tony trabalhou bem. Que dia que é? Dia 13. Então é daqui 4 dias. Agora, ó, o livro está muito bem feito, uma beleza de obra. Esse eu quero ver com calma, que tem muita listagem, muitos dados, é todo técnico, mais ou menos dentro minhas técnicas de apresentação da ideia, sabe? O estilo segue muito as minhas coisas. Agora, tem muita coisa, muito índice, muito detalhe, sério, acerca de autenticidade. Está bonito aqui o livro branco. É autêntico. De modo que eu espero, então, que vocês vão ler esse livro também a partir do dia 13, daqui 4 dias. Já tem lá na epígrafe, pois é. Eu só não sei o preço, eles não me falaram. Hein? R$55, tá certo? Professor. Agora, eu entrego, então, o professor Flávio para vocês. Professor, olha lá, o que vocês vão olhar. Já tem gente. O senhor pode repetir, por gentileza, o nome desse livro que o senhor recebeu hoje, esse vermelho? E será disponível já no Brasil? Torne a sua casa segura. Casa segura? Não tem autor. É um livro sem autor. Ele não tem autoria. É divisão por divisão. Torne a sua casa segura. Agora, ó, ele é publicado na Bélgica e tem as práticas com as listas desdobráveis, divisão por divisão. Não, é livro prático. Eles estão falando isso tudo aqui. Não tem autor. Todo mundo não tem, você não acha, não tem nada. Foi feito como se fosse mesmo para uso prático. No fim tem os primeiros socorros e a emergência, para vocês terem uma ideia. O livro, gente, é uma perfeição. Agora, ó, qualquer coisa, isso aqui vai para a Holoteca, chega lá, você sonda o livro aí, folheia ele e vê que tem muito detalhe. Tá bom, obrigado. O livro é impressionante, tá? Eu nunca vi um livro tão prático em matéria de casa como esse aí. Eu vou falar com o Everton para ir lá para estudar o livro. Professor, sim. Hoje na mini tertúlia, o senhor falou, não existe livro perfeito. De repente o senhor fala aí... Não, mas o livro perfeito, de todos que eu já vi,
Esse é o menos imperfeito em matéria de caso. Mas veja, ele não tem autor. Você acha que é perfeito um livro sem autor? Já começa errando, eu falei tudo. Agora, do ponto de vista de apresentação dele, sabe por quê? Até criança vai entender o livro. As ilustrações são impressionantes. É tudo feito com fotografia e desenho, tipo Photoshop. A perfeição o negócio. Isso, aqui no Brasil é raro você encontrar livro desse jeito. É só mesmo na Bélgica. A Bélgica tem isso. A Bélgica e os franceses gostam desse detalhe de luz, de cor, sombra, claro. Entende? Agora, não existe livro perfeito. Nenhum desses aí é perfeito. Começa por esse. Ele é uma perfeição para mostrar a casa. Eu nunca vi um tão bem feito. Mas não tem nem nome de autor. Você já viu um livro sem autor? Esse aí não tem. Quer dizer, tem edição. Está falando lá, Belgium, e está falando Sweden, quer dizer, está falando. E a editora? Pois é, não tem nem editora ali, não tem nada. Tem que olhar o negócio da Bélgica lá. Agora, veja, ele já me mandou lá de Portugal, não é à toa. E outra coisa, está tudo em português. Português de Portugal. Aqui está, Made in Belgium, sabe? Agora, o nome é IKEA, esse é da Sweden. Não é de lá, é de fora. Tudo aqui, só isso. Agora, IKEA. Professor, IKEA é como se... a IKEA é como se fosse a Top Stock aqui no Brasil. Então, tá. Porque é uma loja grande exatamente de... Pois é. Agora, não tem nome de gente, não. Às vezes esse tipo de publicações são muito habituais, que são dadas pela Defesa Civil ou pelo governo, por alguma dessas entidades. Agora, nos Estados Unidos tem a pena que normalmente... É mais ou menos desse jeito. Agora, o que eu vejo é o seguinte, é perfeito em matéria de apresentação, porque não está doutrinando nada. E está falando tudo de acordo com a vivência europeia, não é de acordo conosco. Ele está falando em CAV. Nós não usamos CAV aqui, não existe isso. O que é CAV para vocês? A maioria nem sabe o que é isso. É o mesmo, pois é. Mas agora lá, você abre assim um livro, tem até a fase de cima lá, os negócios do sótão, tem tudo. Não falta nada. Mas, por exemplo, CAV, em Portugal vai, mas aqui no Brasil isso não funciona. Agora está tudo assim, a seguir, aquele negócio tipo português, tudo escrito em português de Portugal mesmo. A valer, a viver, entende? A passar, a passear, está tudo a acontecer. Flávio, na página 1, pensenologia, penúltima linha, o holopensene homeostático otimizando a compreensão do heteroesclarecimento proposto e o intercâmbio de pensenes esclarecedores. O pensene homeostático, ele sempre vai te levar para as questões positivas, né? Então, isso facilita você, então, encontrar várias informações, fatos e mesmo parafatos, que aí você pode fazer essa interligação entre eles para ajudar a identificar realmente qual foi o traço ou qual é o comportamento que precisa ser reciclado. Então, por isso que é importante a autorreflexão. Quanto mais tempo você passar fazendo uma autorreflexão sobre um determinado ponto, buscando os maiores detalhes possíveis de informação, essa quantidade de respostas, elas devem estar interligadas. E essa interligação provavelmente pode ajudar no autoesclarecimento aí. Obrigada. Oi, Flávio. Na página 3, trinomiologia, na segunda linha, o trinômio autodepuração pensênica, autorregulação comportamental, autocomposição da personalidade cosmoética. Você pode ampliar? Autodepuração, né? Pensênica. Esse mesmo. Autorregulação comportamental, composição da personalidade. Vem mais ou menos com a técnica da Resex, né? E aonde você vai começar essa reciclagem. Então, às vezes você precisa
iniciar, às vezes, algumas mudanças nos seus hábitos pessoais. Aí, com essa mudança, você aprofunda mais para uma reciclagem intraconsciencial, para fixar isso. E, a partir dessa fixação, o seu comportamento começa aí já a estar de uma maneira natural e não tão forçado. Então, normalmente, a gente começa uma reciclagem e, dali a pouco, você volta ao estado anterior, porque não houve aquela mudança mais profunda. Então, a ideia é exatamente com que essa técnica possa ser um fixador. Você permanecer naquele ponto, voltar caso você não consiga ainda encontrar os fatos realmente corroboradores para que você queira promover alguma mudança. Então, a ideia é que você fortaleça as suas mudanças existenciais a partir das reciclagens intraconscienciais. Aproveitar aqui, eu queria chamar a atenção no verbete, que eu tentei, na construção do verbete, trazer pelo menos aí 4 palavras-chave, né, que eu acho que se permear dentro do nosso dia a dia, da nossa forma de se manifestar. Eu coloquei aqui, estarmos na condição de sincobai, ou seja, estar na condição de autoexposição. Quando você se sente confortável na autoexposição, naturalmente você vai receber críticas, né? As heterocríticas vão chegar. E então seria a questão de estar disponível para sincobaia, estar aberto a críticas, ou seja, heterocríticas e autocríticas também, para que você possa, a partir daí, começar a fazer uma reflexão, ou manter uma reflexão por mais tempo, ou criar o hábito de ser uma pessoa mais reflexiva, para conseguir fazer as reciclagens. Então, nós temos aí um desafio para atingir a desperdiciidade, que já não é mais 3 anos, né? A cada dia diminui esse prazo. E nós precisamos exatamente, muitas vezes, de autorreflexão, para conseguir mexer em alguns pontos que vão promover algumas mudanças aí equivocadas, para que em menos tempo a gente se torne, ou alcance uma condição de desperto, né? Então eu busquei aí dentro da construção do verbete trabalhar com essas 4 variáveis: reflexão, com sincobaia, reciclagem e a questão de crítica. Na tecnologia, na terceira linha de baixo para cima, coloca a técnica de redução pacífica de conflitos. Poderia ampliar como... A técnica redução... Terceira linha de baixo para cima. Tecnologia. A técnica de redução pacífica de conflitos. Isso. Ou seja, quando nós temos um comportamento mais de verbação, não é isso? Não paramos para fazer não temos às vezes uma conduta de ponderação, uma conduta de reflexão. E às vezes falamos, né, sem antes fazer uma reflexão. E às vezes nós acabamos incendiando ou aumentando o conflito já existente. Então, às vezes, parar para refletir sobre o que se vai fazer ou a forma que se vai atuar, muitas vezes ajuda você a diminuir aquele conflito já existente. Muitas vezes você fazer a omissão, né, superavitária ali, só a sua conduta, né, ou seja, o próprio silêncio que você se mantém ali, já ajuda a diminuir esse conflito e às vezes transmitir esse exemplo para outra pessoa, para que ela passe às vezes a iniciar uma autorreflexão sobre os seus comportamentos, que talvez sejam conflitantes. Não é? Então, às vezes nós convivemos em situações que existem conscientes problemas, né, até um verbete de referência sobre a consciência problema, e precisamos saber lidar com essa consciência, né? Muitas vezes faz parte do nosso grupo karma, ou estamos aí dentro do ambiente de trabalho que nós temos que conviver com essa pessoa, mas como eu posso conviver com ela de uma maneira que eu consiga contribuir para minimizar o índice de conflitos que existe dentro de um ambiente que nós convivemos. Então, o ponto de reflexão e de você manter um silêncio, às vezes ajuda a diminuir ambientes conflitantes ou comportamentos de pessoas conflitantes também. Flávio. Para quieta. Exato, para você, às vezes, mudar aquele ritmo, não é isso? Ou aquele ambiente, ou aquele holo pensene conflitante já estabelecido em determinados locais.
Obrigada. No último polinômio, heterocriticar, autochecar, autorrefletir e autorreciclar. Fala pra gente. Heterocriticar, autochecar, Isso. autorrefletir Isso. e autorreciclar. Ele está bem correlacionado aí com realmente essas 4 fases que eu coloco aqui na caracterologia, não é isso? Então, ou seja, você precisa fazer um rastreamento, né, como foi falado. A partir do momento que nós recebemos uma heterocrítica, e recebemos às vezes, tem pessoas que recebem heterocríticas diariamente, tem outras que recebem, né, semanalmente, outras mensalmente e outras talvez mais esporádicas, mas sempre tem alguma heterocrítica a ser avaliado de acordo com o nosso comportamento, onde é que a gente está se manifestando. Então, a partir dessa heterocrítica, se realmente ela deu algum impacto em você, o primeiro ponto de sugestão é rastrear. Ou seja, aonde realmente eu identifico aquela heterocrítica. Se você identifica que aquela heterocrítica foi cosmoética e ela tem a intenção de te promover uma reflexão de mudança, a partir daquele comportamento equivocado, vale a pena você então continuar esse aprofundamento, fazer a autoponderação, ou seja, selecionar, fazer a distinção, discriminar isso que você identificou no rastreamento e buscar fatos que venham corroborar, ou seja, realmente aquilo que me foi falado tem sentido, né? Ou seja, caiu a ficha. E realmente eu percebi que essa minha conduta, ela é equivocada, ela é fora do contexto onde eu me manifesto, e a partir desse fechamento das pontas, você então passa para uma mudança, né? Ou seja, para essa reciclagem ou para essa alteração, que são as ações práticas, a hora que você leva isso para a mudança. Me diz uma coisa, e quando a gente faz uma heterocrítica, não dá para a gente começar a fazer essa autochecagem também? Porque aqui, quando eu li, eu disse, poxa, mas é quando eu faço ou quando eu recebo essa heterocrítica? Então, até tem na maniologia uma forma, tem pessoas que tem mania de fazer heterocrítica sem fazer autocrítica, não é isso? Então, o ideal é que você faça autocrítica, não é isso? Você identifique bem como você funciona, faça uma análise da pessoa, como ela funciona também, por isso que é importante nós termos a observação, ou seja, verificarmos as pessoas, como elas funcionam, estudar aquela consciência, né? Seja ela como um exemplo positivo ou como um exemplo, né, para não ser seguido. Mas você identificando como ela funciona e você trazendo o comportamento que ela se manifesta, o quanto você tem, fica mais fácil você dar um feedback para ela, né? Não simplesmente você tira uma conclusão superficial e tenta aí fazer uma heterocrítica. Então, você tem que trazer, não é isso? Traz aquela condição para você, ver o quanto que você tem daquele comportamento em você. Se você não identifica aquele comportamento presente em você e você hoje já superou aquilo, é muito mais fácil você heterocriticar. Então, pessoas que já passaram por determinadas dificuldades, tiveram a sua reciclagem, não é isso? E estão hoje num outro patamar, são as pessoas talvez mais indicadas para fazerem as heterocríticas. Porque tem condições de ter vivenciado aquilo, sabe que é possível superar, então ela faz uma abordagem tentando contribuir, né, com a sua experiência para que o outro também chegue ao mesmo patamar, né, ou deixar determinado comportamento equivocado. Claro. Você falou, alô, tem igual? Atenção? Você falou de conflito agora, eu queria que você falasse na sua prática como é que você lida com seus autoconflitos. Na verdade, eu, por exemplo, eu não me considero uma pessoa conflitante, né? Por exemplo, eu não fico remoendo, eu não fico me consumindo ou gastando energia com coisas internas, não é isso? Porque eu acho que isso é perda de tempo. Então, se eu tenho alguma dificuldade, ou se eu encontro alguma barreira ou alguma limitação, eu tento arrumar isso de uma maneira mais fácil, né? E levo isso de uma maneira bem tranquila. Eu busco ver qual é a urgência e qual é a prioridade. Então, às vezes, eu sei que eu preciso mudar, eu sei que eu tenho algo que eu preciso fazer alguma alteração, mas em grau de urgência não é agora. Talvez eu tenha que fazer outras coisas para depois chegar
aquela data ou aquele momento de fazer a mudança. E isso me alivia demais em termos de conflito, porque eu não fico mastigando, eu não fico remoendo determinados comportamentos ou mesmo achando justificativas. Eu tento minimizar as justificativas. Eu vejo que eu preciso mudar e eu sei que aquilo vai chegar. De uma certa maneira eu tenho uma organização assim, não explícita, mas implícita, que eu sei que aquele momento chega. E aí isso faz com que eu diminua os meus conflitos. E eu tenho uma postura natural minha que é de refletir mais do que a estar mais aí na exposição, né? Ou seja, ou na comunicação. Flávia, aqui no B. Para a patologia, quinta linha. O transe parapsíquico de autorreflexão dinâmica. Você pode comentar? O transe parapsíquico de autorreflexão dinâmica? Isso, como é que isso acontece? Então, mais uma vez, é a interação com a multidimensionalidade, né? A hora que você faz a parte do diagnóstico, por que eu recebi essas retrocríticas, e a hora que você está no momento da autorreflexão, praticamente você está interagindo multidimensionalmente, não é isso? Então, os seus pensenes estão aí alinhados, de preferência, o ideal é que a gente esteja alinhado com o nosso amparador, para que a gente possa receber esses insights. Então, quanto mais relaxado, às vezes, dependendo de um laboratório ou um ambiente que você possa estar relaxado, não é isso? Promovendo uma descoincidência, você pode receber alguns insights, não é isso? E sinalética parapsíquica. Então, esse trânsito, normalmente, ele pode vir até de uma sinalética parapsíquica que venha te ajudar aí a chegar a alguma conclusão, algum fato, né? Que comprove a heterocrítica. Claro, aqui na patologia, na página 1, você pode expandir mais essa questão do porão consciencial atuante na adultidade, promovendo comportamentos equivocados? Quarta linha de baixo para cima. O porão é um problemão, né? Sim. Né? A gente tem... E esse porão, realmente, às vezes a gente encontra pessoas na adultidade ou mesmo na meia-idade que ainda se manifesta esse porão aí consciencial. E levam a comportamentos totalmente equivocados dentro de ambientes familiares, né? Ou ambientes profissionais, ou mesmo, sei lá, mesmo dentro da CCCI, talvez a gente até pode encontrar casos desses. Então, o porão ele deve ser trabalhado na sua fase, né? Ou seja, ali na fase da adolescência, por isso que a técnica da inversão existencial ajuda demais isso, né? E quem está na técnica da reciclagem provavelmente teve esse porão por um período mais adiantado, onde acabou gerando aí algumas interprisões. Então, o porão ele deve ser trabalhado o quanto antes, né? Ou seja, e ele realmente acaba sendo representado por um comportamento equivocado, porque é a forma que a pessoa se manifesta, não fica só nos seus pensenes. As suas ações são realmente, às vezes, inconvenientes. Você pode dar exemplo disso aí? São vários, né? Depende cada caso é um caso aí, mas, por exemplo, o riscomania, não é isso? Então, quando nós somos jovens, então você tem lá 15, 16 anos, normalmente a gente faz ações onde você coloca a sua vida em risco sem pensar muito, né? Considera-se aí um Superman. E só que a gente vê pessoas que já estão aí em meia idade e continuam correndo risco, né? Colocando a sua vida em risco nesses esportes extremamente radicais, né? Obrigada. Então você vê aí um profissional, um político ou uma pessoa em ascendência que de uma hora para outra dessomou porque foi voar aí de parapente, que era um sonho da vida dele, né? E pum, foi. Flávio, eu gostei muito mesmo na hora que você falou da heterocriticomania e a técnica que você falou que você faz, trazer para si primeiro, ver o que tem de comum e dar um feedback com mais conhecimento de causa. Eu acho que isso mereceria até uma técnica na tecnologia. Agora, uma outra coisa que eu achei muito legal também foi o efeito autoesclarecedor da lógica dos fatos. Eu acho muito bom isso. Você podia falar mais para a gente sobre isso? Aonde? Efeitologia. Efeitologia. A efeitologia, né? O efeito autoesclarecedor da lógica dos fatos, né?
Então, contra fatos não há argumentos. Então, você encontrou aquilo, não dá para você fingir, né? Se você chegou à conclusão, uma coisa é você fugir, né? A hora que você vai para a esquiva e você não considera que aquela heterocrítica ela serve para você, né? Então você, na mesma hora, já devolve para a pessoa, já arruma justificativas para que aquilo não te incomode. Porque às vezes você chegou próximo. Sabe quando a pessoa começa a fazer uma reflexão e ela vai se aproximando do reconhecimento do seu erro e de repente ela, pum, arruma uma desculpa, ou ela foge, ou ela corta esse processo. Porque ela sabe que a partir do momento que aquilo cair dentro dela, vai ser difícil ela permanecer nessa mesma fantasia. Então, encontrar o fato que realmente mostre que você precisa mudar é o que a gente quer. Mas nem todo mundo quer. Não é assim? Não parece? Você quer encontrar aquele fato, eu precisava encontrar algo que me faça mudar. Mas quando aquilo vem aproximando, as situações vêm te trazendo a essa condição de mudança, a pessoa foge, muda, não é aquele momento, ela vai para a esquiva. Então, eu pelo menos observo isso. Na própria, dentro da Conscienciologia, existe N atividades aonde faz com que a pessoa possa se expor, né? Ou seja, ela tentar trabalhar inúmeros traços que precisam melhorar, ou mesmo identificar alguns trafais. Mas nem todo mundo, às vezes, se coloca naquela situação totalmente espontânea, né? E que seria mais fácil. Então, às vezes, você vai cada vez mais entrando em condições de crise, aí quando chega num aprofundamento mais crítico da situação, né? Aí você vai para o extremo, aí você já está numa condição já de conflitos mais profundos, né? Quando de repente você poderia fazer isso antes. Então é procurar fatos. Realmente você recebeu alguma informação, alguma crítica, busca achar, né? Ou seja, o que realmente tem de comprovação nisso que estão falando. Se você conseguiu achar, é porque é fato, né? Tem que começar a mudar, tem que começar essa alteração. Professor Valdo, no dicionário, desligado. Oi. Na página 51, na sexta linha do complemento, de cima para baixo, está faltando um S ali no pensionizar. Se pensionizar. Tá. Tem também um dacta demais lá no adendo. Tem várias coisas, sabe? Faltando BE, etc. Aí, muitas graças. Eu queria, se o senhor puder aprofundar na página 49, ali na Voliciologia, a tendência da consciência quanto lucidez maior é priorizar a volição. Aonde que está isso? Na primeira frase da Voliciologia, no Nunciatium. Sim. A tendência da consciência com autolucidez maior é priorizar a volição, a maior potência da consciência, quer dizer, a vontade, em qualquer dimensão existencial, empregando qualquer veículo de manifestação. O problema nosso, o maior poder que a gente tem é a vontade. Então nós temos que empregar isso para a gente sentir melhor, porque senão não dá certo. Mas como é que é priorizar a volição? A vontade, sua volição, sua determinação, porque a vontade é que manda. Agora, a intenção sua, olha bem a intenção que você vai ter com isso, o que você está fazendo com isso. Tem que pensar, ver como é que funciona. Agora, gente, eu queria falar para vocês que esse livro é da turma aqui de Foz do Iguaçu. Está falando na professora Joane, está falando do Dr. Maurici. Ela era paciente do psiquiatra. Então está explicando tudo. Fala aqui do colégio de ensino médio, que ela trabalha com o povo todo. Escreve uma série de condições. A Joane, secretária da Secretaria Municipal de Educação. A Bernadette, Ana Maria Bernadette, está tudo falando aqui. O livro é da turma daqui de Foz. E ela fala, descreve muito bem. Ela descrevendo não parece psicótica, não. Está entendendo? Agora aqui, ó. Para você, Flávio. Principiologia, página 2, última linha.
Favor esclarecer o princípio da heterocrítica beneficiar a quem sabe receber. O que a gente observa, nem todo mundo gosta de receber heterocríticas, né? Mas se a pessoa encarar ou ela entender que a heterocrítica é uma ferramenta extremamente importante para a sua evolução ou para o seu crescimento, provavelmente ela vai querer ouvir mais, vai pedir mais feedbacks, né? Isso é um problema geral, não é um problema, esse é um problema talvez do comportamento humano. A gente vê que isso, a maioria dos problemas que a gente encontra nas organizações ou nas empresas, são as pessoas que não escutam os feedbacks, né? Ou seja, a pessoa dá um retorno, ela faz algumas sugestões para mudanças e você não considera a opinião do outro, né? Mesmo que seja a mais simples, ela talvez tenha alguma colocação. Eu tive uma vez uma experiência, foi até no Internacional, numa das atividades que nós tivemos, à frente aí de um evento, onde havia um voluntário que fazia inúmeras críticas, inúmeras, mas era todo dia, nada dava certo, tudo estava errado, tudo tinha que mudar. E eu, naquela época, eu me lembro que eu achava, sabe quando você chega a um ponto que você desconsidera o que ele fala? Eu falei, bom, o cara já vinha reclamar de novo. E você, então, começou a desconsiderar. E eu me lembro que, numa dos dias ali, me veio uma informação, onde eu tive um insight para tentar aproveitar tudo que ele já tinha falado. Ou seja, alguma coisa tem sentido. É impossível uma pessoa ficar diariamente ou constantemente fazendo críticas sobre um determinado assunto e não tem nenhum fundamento. Não é isso? Se a pessoa não é considerada em estado de anormalidade, né, se ela está dentro das condições normais, algum fundamento tem. Então, você começar a aproveitar aquela informação para você, certamente você vai tirar proveito. E foi o que aconteceu, ou seja, começamos a olhar com uma forma diferente, aí você vai trazendo a sua opinião, ou seja, você é mais uma peça que vem, às vezes aquela pessoa faz uma heterocrítica sem muito burilamento, ela entra de uma maneira muito agressiva, mas se alguém dentro de um grupo consegue filtrar, ou seja, ou buscar qual é a essência daquela heterocrítica, ou o que pode contribuir e fazer uma segunda dosagem, né, vamos dizer assim. Então você faz uma câmara de descompressão, aí você leva aquela heterocrítica recebida de uma maneira talvez desordenada, mas você tenta reorganizar aquele fato, coloca ele dentro de um cenário já com uma forma diferente de exposição, você aí consegue então fazer as mudanças necessárias. Então, eu considero que a postura de estar aberto à heterocrítica só vai ajudar. Dificilmente a pessoa vai deixar de ganhar algo se ela não estiver aberta à heterocrítica. Ou seja, deixar vir, né? Deixa falar, deixa acontecer, reaja do jeito que você normalmente reage, mas guarde essa informação, leve para você, faça uma reflexão, não coloque uma barreira ou não coloque um obstáculo logo em seguida dizendo, não, o que ele falou, ou você faz às vezes um pré-julgamento dizendo que aquilo não tem nenhum sentido. Algum sentido pode ser útil para você. Em tecnologia, página 2, quarta linha, explicar a técnica de guardar silêncio no momento certo. Também depende da situação, né? Da minha forma, pela minha forma de conduzir, eu sou mais para essa tendência. Mas se eu estou num ambiente onde eu estou conhecendo as situações, não tenho uma informação ampla de tudo que está acontecendo ali, a minha conduta sempre é de manter silêncio, ou seja, captar o máximo de informação, tentar fazer uma reflexão sobre isso, ou seja, juntar esses fatos para que você aí possa se manifestar. Eu vejo que para mim funciona, porque isso ajuda a diminuir conflitos, né? Isso não quer dizer que você também é omisso nas coisas que você faz. Então é importante você ponderar muito bem. Não é uma omissão para que você não se exponha ou não receba críticas, mas que você se posicione a partir de reflexões.
a partir de pensamentos um pouco mais concretos, aonde você possa sustentar os seus argumentos, e não simplesmente entrar no ritmo, né, mais incandescente, aí, às vezes, de debates ou de exposições mais acaloradas, porque vai diminuindo a lucidez e entra mais aí a parte emocional. Então, manter silêncio, eu acho que é prudente. Em efeitologia, página 2, última linha. Ampliar, por favor, o efeito autoesclarecedor da lógica dos fatos. Eu falei agora há pouco sobre isso, provavelmente essa resposta deve ter, porque é de literatura, né? Mas é você procurar fatos, né? Como eu falei ali, contra fatos não há argumentos. Se você recebeu heterocrítica, vai atrás dos fatos. Aonde é que realmente eu fiz isso? Se você encontrou, não tem como você fugir. Você vai juntar as duas pontas. A pessoa levantou a possibilidade, falou, olha, pensa sobre isso. Aí você vai, encontra no seu comportamento, não tem como você dizer isso não é para mim. É para você e está bem endereçado. Professor, estou com uma turma de médios na minha casa. Recentemente houve um desassédio grande, com uma equipe extrafísica que fez uma boa limpeza, por intermédio de quase todos nós, com direito a possessões benignas e reconciliações. O senhor tem alguma dica para manter um ambiente familiar otimizado? Evite fazer sessão em casa. Se vocês querem fazer sessão mediúnica, vai fazer no outro lugar. Quer dizer, no centro espírita, em algum lugar. Baixar no outro terreiro. Aí não dá certo, não. Casa não é bom. Principalmente se aí tiver criança, ainda pior ainda. Professor, hoje, 9 de outubro, é aniversário de dessoma de Che Guevara e também é aniversário de nascimento de John Lennon. Ambos dessomaram com 39 anos de forma violenta. Eram revolucionários, de alguma forma idealizaram a paz. Podemos questionar a forma como fazer revolução, como protestar, mas foram silenciados em suas causas. Pode-se dizer que é uma sincronicidade nessas datas? Olha, o John Lennon era um cara suave, o Che Guevara era um doido. O povo aí chama e coloca ele como se fosse um deus. O cara era piradão. Você sabia que o Che Guevara era médico e saía matando os outros tudo quanto é lado? Quer dizer, o cara era doido, ele não estudou medicina, coisa nenhuma. Ele poderia morrer a qualquer piradão. tempo. E ele poderia que morrer a qualquer foi uma tempo. limpeza que fizeram aí. John Lennon não, John Lennon não. Você sabe onde é que ele está. Eu nunca vi nada do Che Guevara extrafisicamente. Já tentei, não consegui nada. Pois é. Agora, o John Lennon, eu estive até no lugar que o cara lá matou ele, lá no Dakota, lá no Central Park e tal. Eu vi. Mas ele também tinha uns troços esquisitinhos com ele. Era bem pirado, artista, né? Piradão. As coisas estranhas. Mas ele fazia força para melhorar. O John Lennon foi um cara bom em certas coisas. Ele foi vítima. Ele é vítima, vamos dizer assim, holocaricamente, ele é vítima. Aí, ó, quem está juntando, não pode juntar uma coisa com outra, não, porque são diferentes. Professor, a técnica de 5 horas permite que se faça anotações durante a sua aplicação? Olha, nós estamos vivendo a democracia, você faz a técnica do jeito que você achar. Qualquer coisa, é possível, o melhor é anotar. Fiz uma vez e recebi muitas ideias, usei alguns minutos para anotar. Se não tivesse feito isso, com certeza teria esquecido depois. Teria errado ao fazer dessa forma? Não. Vai por aí, você está no caminho certo. Repita a técnica quando você tiver algum problema maior. Vai te ajudar mais ainda. Porque tudo aperfeiçoa. O importante é o resultado, né? O resultado é que importa. Flávio, a voluntariologia. Quando você pôs essa parte aqui do voluntário, sempre o voluntário é uma consciência cobaia? Certamente, né? Porque, ainda mais se dependendo da sua atuação, aonde ele estiver atuando. Eu tive exemplos aqui, né, desde que mudei para Foz, eu sempre atuei na gestão aqui no CAEC, não é isso? Então, nós temos sempre as nossas, haviam as reuniões periódicas, semanais, ali onde se trazem inúmeras demandas e você, a partir dessas demandas, atua de acordo com a sua área e com o seu setor. E isso, muitas vezes, leva a situações de
tomadas de decisão, né? Então, quando você tem as tomadas de decisão, acaba agradando uns, às vezes acaba desagradando outros. E aí você normalmente acaba recebendo essas heterocríticas, não é isso? Pelas suas condutas ou por algum equívoco. E então a gente está permanentemente na condição de consim cobaia. O ideal é que o voluntário então esteja aberto para isso. Eu falo, olha, eu voluntariando, a partir do momento que eu passo a doar parte do meu tempo dentro de um trabalho em equipe, eu estou na condição de consim cobaia. Então eu devo estar aberto a receber heterocríticas para melhorar, não é isso? E certamente esse trabalho em grupo, e a pessoa estando aberta a receber essas informações, ela deve continuar. Então, eu acredito que até essa postura de você estar como voluntário na condição de consim cobaia, evita, às vezes, aquela indefinição do voluntário. Às vezes tem aquele voluntário que fica um mês num local, aí ele pula, vai para o outro, ele pula, vai para o outro, ele pula e vai para o outro, ele acaba não fixando, né? Então, porque ele não conseguiu, talvez, não é uma questão generalizada, mas talvez em alguns casos, ela não consegue fixar naquele local, porque para ela estar ali, ela precisa mudar. Não é isso? Para ela estar ali, ela precisa fazer alguma alteração no seu comportamento. Na definição, na definologia, você coloca aqui a heterocrítica construtiva. E como é que essa questão do silêncio, ele atuaria na questão das heterocríticas anticosmoéticas? Aí você pararia, Roberto, aí no primeiro item lá na caracterologia, na página 4, na autoindagação. Então você vai lá e faz um período de rastreamento dos fatos corroboradores ao comportamento pessoal heterocriticado. Então, se nesse rastreamento você vê que não tem lógica nenhuma, mas que isso é claro que acontece. Fala, bom, o cara está falando, não tem, né, a mesma coisa que uma pessoa falar, não, começa agora a rezar, não é isso? Que é importante para você, você vai mudar a sua vida. Então você, não é isso? Ah, tá ótimo, beleza, muito bom. E aí você vai fazer essa autoindagação automática, vamos dizer assim, e vai, claro que você percebe que isso não tem sentido, não é isso? Por isso que essa primeira fase, a fase do rastreamento dos fatos, é que vai ajudar a você reciclar. Na sua definição, você coloca essa questão do tempo, não é? De você dar uma parada e por um tempo determinado, né? Queria que você falasse um pouco pela sua experiência em relação a essa parada, quando ela deixa de ser homeostática, quando ela passa da conta. Como é que você lida com o timing dessa reflexão, desse momento? Ele entra muito na questão da urgência, não é isso? O tempo ele vai estar muito direcionado aí na questão da urgência. Então, às vezes, você pode promover essa sua reciclagem, ou você faz uma auto-reflexão por um curto tempo, não é isso? Porque ou é algo mais superficial, fácil de ser mudado, então aquilo ele se torna algo sem muita exigência, não é assim, na sua forma de conduzir. Outras são mais profundas. Então esse espaço temporal de mudança vai depender o quão se torna necessário, não é isso? E é interessante que você vive constantemente essas alterações. Eu tenho alguns desafios aí para frente agora, onde eu tenho que fazer uma boa autorreflexão, não é isso, sobre isso. Por ter recebido uma heterocrítica construtiva, eu tenho que promover algumas mudanças, não é isso? Só que essas mudanças, ou seja, pelo nível ou pelo grau de abrangência e de importância não só pessoal, mas interassistencial, ela se torna de grande peso, vamos dizer assim. Então, é algo que você tem que ir com calma, não é isso? Ou seja, trabalhar os pontos importantes que você ainda não conseguiu identificar,
não é isso? Alguns você consegue mapear, outros ainda não. Então, enquanto eu não conseguir mapear todos, isso vai demorar o tempo que for necessário, não é isso? Mas é claro que alguns, agora isso você não precisa chegar nas 4 fases, ou seja, até você partir para a ação, a hora que você conseguiu mapear todos. Vamos supor que você tenha que fazer mudanças que você identificou, mudanças de 3 pontos principais. Mas um você já identificou. Um ponto você viu que esse é importante você já iniciar. Se você já fez as 3 fases, você já passa para a ação. E isso já começa a trabalhar. Às vezes, talvez tenha 1, 2 ou 3 que ainda não foram bem identificados. Enquanto ele ainda não foi bem identificado, você continua buscando esses fatos, fazendo reflexão. Então, o tempo ele vai estar muito correlacionado a aquilo que você já tem de fato, aquilo que realmente você conseguiu de maneira convicta verificar que preciso mudar. Isso aqui eu tenho que começar a agir. Eu tenho que colocar isso, né? Porque às vezes ou você se acomodou, ou não dava o valor suficiente para aquilo, né? E aí então você identifica de uma maneira mais rápida. Outras às vezes ainda não está claro para você. Está claro para os outros, mas para você ainda não está claro. Então não adianta. Não adianta estar claro para as outras pessoas se não ficou claro para você. Aí você fica na condição superficial. Tá bem? Flávio, aqui na Maniologia, página 3, o primeiro item. Maniologia. Tá. Maniologia. O autoesclarecimento sobre a importância da erradicação das manias baratrosféricas, né? Monopolizadoras da consciência. Essas condições da comportamentos baratrosféricos, né? Que são muito comuns a gente vivenciar, né? Sei lá, desde vandalismo, a épocas agora eu tive aí nas eleições, e é interessante, eu nunca tinha trabalhado nas eleições, e foi a primeira vez, então você encontra ali um mar, né, de consciências, cada uma se manifestando de uma forma diferente, comportamentos diferentes, condutas diferentes, então e ali você começa a observar às vezes comportamentos bem baratrosféricos das pessoas que estão ali, né, ou seja, manias coletivas às vezes de se manifestarem, que não são adequadas, né? Ou seja, mesmo pela condição de um ambiente eleitoral ou de civilização ali, de convivência, mas ela permanece, né? E isso vem desde o eleitor, vem do pessoal que trabalha mesmo ali como os mesários, ou mesmo a questão dos fiscais, né, de partidos, e também os próprios pessoal do TRE, vamos dizer. Cada um tem uma função ali dentro, e você vê comportamentos e atitudes completamente diferentes, né? E muitas delas mais voltadas a questões aí baratrosféricas que, ou seja, não somam, né? Não há nenhuma contribuição de uma maneira coletiva positiva. Flávio, na página 2, para a patologia, na terceira linha, as heterocognições do curso intermissivo pré-ressomático desencadeando o silêncio autoesclarecedor reativo. Como que é esse desencadeando? Porque a partir do momento que você consiga a retrocognição, alguma informação do teu curso intermissivo, isso, né, é um parafato que você vai identificar, e vem essa condição de você, é uma para-heterocrítica, vamos dizer assim, não é isso? Promovida às vezes pelo teu amparador, aonde ele faz você chegar a essa condição, e você se comprometeu a fazer determinada coisa, vamos dizer assim, no seu curso intermissivo, e você vem aqui e está completamente fora disso, né? Sim. Então essa chacoalhada, né, vamos dizer assim, ou esse esbregue, faz com que você desencadeie o silêncio autoesclarecedor reativo, né? Ou seja, aquelas projeções vexaminosas, elas são realmente produtivas para promover as reciclagens aí necessárias, né, para a evolução. Ok. Aqui na enumerologia também, na página 3, se fala sobre o silêncio autoprovocador.
Na página 3, na silêncio numerologia. autoprovocador, ou seja, você para, né? Se você tenta conter as suas manifestações, não é isso? Então você tenta controlar às vezes um comportamento que seja mais de verbação para passar numa situação mais de quietude, né? Permanecer mais na condição mais de privar a voz. Tá. Ok, obrigado. Maniologia. O último item, a mania de ouvir sem escutar. Você pode expandir um pouquinho como que você vê essa diferença entre ouvir e escutar? O engolir sem mastigar, né? Tem pessoas que engolem e não mastigam, não tem? Ela coloca a comida dentro da boca e já engoliu. E você não mastigando, você não saboreia, né? Você não sabe qual é o gosto, textura, e às vezes você come demais porque você não mastigou. Até uma das regras, né, para que você não coma além do necessário é você mastigar com mais calma. Assim? Então você comendo com mais calma, essa informação vem para o seu cérebro dizendo, olha, pelo que você já mastigou, você não precisa comer mais. Você já está satisfeito. Ah, realmente estou satisfeito. Mas se você coloca aquilo de uma maneira automática ou muito acelerada, essa informação não consegue processar. Aí quando chega a informação, diz, olha, você comeu muito mais do que precisava. Não é isso? Então, às vezes, o ouvir vem várias informações, só que você não escuta, você não consegue filtrar ou aproveitar. E aquilo vai embora. Então, às vezes, as pessoas passam um tempo tentando passar informações úteis ou situações, às vezes as próprias situações te mostram algo interessante, só que você não vivencia, você não aproveita essa informação. Então a forma de falar e a forma de ouvir também é importante. Tanto saber falar como saber... Com certeza, saber com ouvir. certeza. A forma de a gente se comunicar, ou mesmo não falar, não é isso? A forma de você se comunicar, de você se expressar, já está ali alguma informação intrínseca para você, fora das suas energias, né? Porque a gente fala muito da forma de falar, mas aqui você está colocando da forma de ouvir. De ouvir também. Sim. Parar e ouvir, não é isso? Tá, importante. Professor Valdo, aqui no ar. Premisso, por favor. Eu gostaria de entender melhor essa autotaquirritmia. O senhor está falando aqui que ela é mais para consciex, quando a gente está de consciex, é que a gente aproveita mais? A autotaquirritmia, ela é própria a partir do psicossoma mais do que de outras coisas. Mas o que comanda é a partir do mental soma, que entende? O processo da pessoa pensar e raciocinar e pensionizar rápido. Taquipsiquismo. Mas quando a gente está de soma, a gente tem um nível disso. Como é que diferencia? O problema é o seguinte, a coisa mais séria da taquipsiquismia é aquilo que a gente chama do desaparecimento extrafísico. Uma pessoa está numa dimensão, daí a pouco ela some ali. Entende? Equivale a um desaparecimento. Ela passou para outra dimensão. Agora, tudo é um processo de vontade, a pessoa pensar. A nossa vontade é o motor do carro, é o motor do avião, é o motor do jato. Leva a gente para onde a gente quer. Então, quanto mais a consciência evolui, mais ela dispensa todos os tipos de instrumento e ferramentas. Ela é aquilo, ela é tudo. Ela é, vamos dizer, a produtora de fatos, de vivência, de manifestações, através da energia, sem precisar de ferramenta. Então, o corpo humano é uma ferramenta dispensável. Agora, só com o tempo. Agora, quando eu estou de intrafísico aqui, que eu projeto lucidamente, eu transito... Intrafísico aqui, a pessoa tem que começar a melhorar autotaquipsiquismo e ficar mais eficaz, eficiente no trabalho que faz. Fazer um trabalho bem feito,
bem acabado, preciso, exato, o mais rápido possível. Quando a gente... Ela desenvolve o ataque para a autorritmia desse jeito. Tá. Mas, tudo bem, ainda na auto-taquirritmia, na hora que nós estamos projetados, nós podemos comandar essa volitação conforme as dimensões. Olha, quem fica perturbado não é bom para fazer movimento nenhum. É assim que deu o desastre. Na auto-taquirritmia, a pessoa, quanto mais serenidade e imperturbabilidade que ela tem, é melhor. Se ela ficar impulsiva, a precipitação vai dar um desastre, alguma coisa vai acontecer. Tá. E quando nós... Por isso é que eu vivo falando, ó, não tremer, ó, ficar quieto. Agora, ó, uma coisa séria. Uma pessoa, ela deve fazer isso aqui quando ela estiver tranquila. Por exemplo, se ela acabou de correr e está afogada, isso aqui ela pode tremer, isso é normal, porque os músculos estão agitados, isso é outra coisa. O que eu falo é o seguinte, tem que pegar a pessoa no normal e ela não pode tremer, ó, tem que ficar aqui. Se eu começar a fazer muito exercício aqui, até assentar o processo muscular, pode dar problemas. Agora, o processo, então, é na calma, para a pessoa ver como é que é isso. Isso é necessário para tal ataque-ritmia. Agora, Isabel, o que eu vejo é o seguinte, é a pessoa ficar eficaz, eficiente, potencializar o que ela faz, sem erro e com mais rapidez. Isso é que nós somos assim. O caminho, a evolução da consciência é isso. É fazer tudo instantaneamente, de modo correto. Agora, quando você vai analisar uma pessoa que já tem domínio do corpo mental, quer dizer, do mental soma, tudo muda de figura. Esse, então, vão de um lugar para outro com muito mais rapidez. Por isso nós estamos falando aqui sobre a dobra do tempo, que eles agora estão querendo ver se estuda a dobra do tempo, para poder fazer as viagens interplanetárias aí, com as astronaves. Isso tudo é o caminho da auto-taquirritmia. Já estão começando a ficar agitados com isso. Essa ideia é muito antiga, mas agora veio. Tem uma reportagem agora na revista dessa semana falando sobre isso. Eles estão levando a sério agora. Os físicos estão estudando isso, os astrônomos também. Vamos ver o que vai dar. Agora, o que eu falo aqui é o seguinte: qual a sua eficácia, a sua eficiência, a rapidez daquilo que você faz corretamente? Isso já é ataque-ritmia. Então, por exemplo, hoje eu falei aqui sobre o processo da técnica dos 2 minutos. O que é que eu quero com isso? Eu quero melhorar meu mental soma com o processo da auto-taquirritmia. Eu não falei isso de manhã, porque não chegou a oportunidade de falar. Estou falando para vocês. Qual a minha intenção disso? Vocês pensam que é só fazer pensamento máximo, anexim? Não. É eu melhorar o meu taxipsiquismo na criatividade. Então, veja, eu aí já estou casando a verponologia com a auto-taquirritmia. Isso é o top, matéria na minha situação. Eu não sei como é que é de vocês. Para mim, eu preciso disso atualmente. Entende? Isso aumenta a produtividade também, né? Produtividade com qualidade. Não, é tudo que você faz. Porque há uma tensão de potencializar a velocidade qualificada do seu trabalho, também qualificado. Então, o problema é a gente fazer uma coisa mais demorada. Outro problema, que é muito melhor, é você fazer aquela coisa bem feita em muito menos tempo. Professor, qual a relação disso com a recuperação de cons ou de megacons? O problema é que uma coisa puxa a outra. Se a pessoa tem facilidade na lucidez maior e ela já recuperou alguma coisa, isso facilita a auto-taquirritmia. Agora, se ela, por exemplo, começa a pensar e tem megacons que ela já recuperou, ela vai levar isso para o mental soma.
Levando para o mental soma, vai ampliar o autodiscernimento. Se levar para o autodiscernimento, vai melhorar a qualificação de tudo que ela faz. Retilinearidade pensênica, a eficácia, eficiência, a velocidade do que ela faz, tudo isso começa a melhorar. Agora veja o que eu faço, que é o problema de você arranjar ideia por você. Não pode ter cópia, não pode ter nada, tem que ser uma coisa original da sua cabeça. E você arranjar. A cada 2 minutos você tem que arranjar uma ideia que tem que ter um título e no mínimo 3 palavras para formar, que é o mega pensênico. Mas algumas você vai precisar de escrever 15, 20, 30 palavras. Agora a média tem que ser 2 minutos. Então, mas eu estava pensando... Agora, ó, isso é execuível a qualquer um aqui. Isso é factível. Agora, o problema todo é o seguinte: primeira coisa, a pessoa tem que admitir que isso é possível. Senão ela faz uma auto-hipnose, uma sugestão negativa, já abortou o problema, não consegue nada. Mas eu estava pensando, essa técnica te aproxima mais do Zéfiro, né? Não. Eu quero fazer isso para ver se eu recupero umas coisas dele. Eu estou em briga constante com o Zéfiro. É igualzinho a briga com o alter ego. Entendeu? O meu ego está em briga com o alter ego. Quer dizer, o infra-ego está com o alter. O infra. Entende? Eu sou o infra nessa história. Agora, o infra falou que vai superar o alter. Esse é um caminho. Agora, gente, pense bem. Se você admite que isso é factível, o que você está esperando? Roberto, você que mexe mais com o dicionário, o que você está esperando? Então, por exemplo, coloca na sua cabeça que você vai escrever agora um dicionário de pensamentos do Roberto. Sabe? Só seu. Um dicionário. E você tem que chegar no nível, não vai esperar que você vai alcançar 2 minutos e arranjar o problema. De cara, aqui. Eu não acho que aqui, ó, se ninguém fez isso antes, não vai conseguir de cara. Vai demorar um pouquinho. Tem gente que vai demorar talvez uma semana, o outro vai demorar uns 2 anos. O problema é da pessoa, porque aí depende do temperamento. Mas começa a mexer nisso. Agora, ó, deixa um relógio, pelo menos igual esse, que mostra os segundos na frente. Tem que ser em silêncio. Um relógio igual esse. Coloca lá. E olha para ver o tempo, o timing. Agora, se quiser também, você pode marcar. Marca um negócio para fazer em meia hora. Quantos pensamentos você conseguiu em meia hora? Outra coisa, não pode relaxar com a guerra, tá? Fazer o pensamento de qualquer maneira. Ou senão, não, eu vou fazer só, vocabulário. Isso é sujeira, não é correto. Tem que arranjar um negócio. Agora, tem que arranjar um dicionário, ver as palavras e você escolher. E não fique em dúvida, não. Outra coisa, se você pegou um dicionário e não está bom, você não está arranjando ideia nenhuma, pega-se um monte de folha e pega lá na frente. Agora, ó, vale a pena fazer esse exercício. Você vai ver como é que a sua cabeça, ela é muito mais táctil do que você pensa. E como é que você tem inibições. Todo mundo é assim. Agora, essas inibições demoram. Dá para fazer um laboratório disso aí, né? Um curso. Tá, não, aí eu tenho que fazer mais laboratório, mas de curso. Laboratório mesmo, aí nós já temos muitos. Hoje mesmo vocês já perguntaram, eu falei para ir lá no Pensenologia. Mas o problema é esse, não, é a pessoa fazer isso em casa. Estabelecer isso, né, no ambiente ali. Essa minha técnica é antiga. Agora, hoje eu domino perfeitamente os 2 minutos. Tem uma tranquilidade total. É só eu me fechar. Agora, a pessoa tem que estar sozinha. Isso não é nada para fazer com dupla, nem nada. Outra coisa, tem que tirar os pets perto. Eu tiro os gatinhos, tudo, não pode ficar comigo. Senão eu não concentro. O nível de concentração que se exige é o máximo que tem.
Em matéria de parapsiquismo, isso é uma das coisas mais avançadas que tem, que é você com você mesmo. Tem mais animismo do que parapsiquismo, mas as duas coisas funcionam. Professora, perguntas cretinas, assim. Você começa a técnica, aí você escolhe um tema ou o tema vem? Como é que é isso? Não, eu vou olhando o dicionário e vou indo. É o dicionário, a indução você tem que arranjar, porque senão você está exigindo muito de você. Entende? Senão você fica procurando cadeira, lâmpada, escada, busto, isso não pode. Você tem que pegar uma coisa que seja totalmente anódina, diferente do ambiente que você está. Senão, se tiver um espelho, você olha nariz, isso aí não serve. Entendeu? Muito embora você possa fazer isso com aquilo que você queira. Vai para o lixão, você vai ter um monte de coisa patológica para falar. Mas não é isso. O ideal é ter uma coisa na mão para fazer indução a você. A indução apenas do pensamento. Vocês não ficam pensando que o dicionário vai ajudar você, não vai, pelo contrário. Conforme a situação, perturba, porque já tem a ideia, você não pode copiar. Agora, eu vou dar uma dica, se você for fazer, eu vou te dar uma dica. Essa aí eu devia te cobrar 5 mil, não é 500 pratas não, 5 mil. Olhe dentro daquilo que você pensar, o que é diferente, aquilo que é, vamos dizer assim, anormal, ou mais raro. Às vezes é esse ângulo, é a faceta que você tem que falar. Entende? Então, olha, agora, às vezes, aparentemente, vai dar um pensamento muito esdrúxulo, mas não é. Olha bem que depois você vai ver que tem racionalidade. Principalmente, a hora que você começar a sentir que tem influência lá da Central Extrafísica da Verdade, outra coisa que é horrível, é que a hora que você está em produção com a criatividade enorme, eles abrem a porta, olha, caiu o cara atrás. Você não pode xingar ninguém. Não pode xingar. Você está entendendo? Agora, quando eu faço isso, geralmente, em horas mortas, dentro do período antilucano, que aí não tem jeito. E as gatinhas tudo lá pela cozinha, na lavanderia, não tem nada. Entende? Agora, gente, isso é impressionante. É impressionante. Tem que ter vivência para a pessoa ver o alcance. É impressionante. Agora, mental soma puro. Outra coisa. No início, se você fizer muito pensamento secundário ou fraquinho, não desista, não. Com o tempo, você vai melhorando a qualificação. Waldo. Agora, é bom você fazer, vai juntando tudo, e de vez em quando você faz uma verificação com autocrítica profunda, se vale a pena ou não. Se tiver algum que você está em dúvida, joga na cesta de papel. Waldo. Agora, isso, com o tempo, chega num nível que você não perde mais nada. Tudo é lucro. Aumenta demais o processo. Professor, pode explicar melhor como é que funciona isso daí? Pegar um tema do dicionário e desenvolver 2 ideias em cima de um tema que se escolheu no dicionário? Você tem 2 minutos para fazer isso. Mas escolhe um tema aleatório. Você tem 2 minutos para fazer isso. Uma palavra. Você tem 2 minutos para fazer isso. Isso que é o bravo, é isso que eu estou falando, são os 2 minutos. Tá, pega agora, a palavra no início aí. você vai ter uma porção, você vai demorar muito para fazer o negócio, etc. Tal. Com o passar do tempo, você vai aperfeiçoar. Mas é você achar sinônimos para a palavra ou achar desenvolver? Não, é uma ideia. Você tem que fazer ali, é um pensamento. Você vai virar filósofo. Professor, você vai ser um filósofo prático, objetivo. É igual a essas ideias que ele traz, essas sentenças que ele tem Eu li aqui aí de manhã. Você já viu que isso? que é? Que ele lê? Ele pega Você uma quer que eu folha leia? solta. Aqui, ó, eu vou ler para você algumas aqui que eu tenho. Ó. Quer ver? Deixa eu ler para você ter uma ideia. Eu vou ler as sentenças verponológicas. Essas são as mais sérias. Aqui. Não chorar não é aridez emocional, é lucidez consciencial. Acabite? Não chorar não é aridez emocional, é lucidez consciencial. Olha o nível que eu fui. 2 minutos. Agora, o tema, choro. Covarde.
covarde corpulento é igual a supercarreta com motor de bicicleta motorizada. O que você acha? Divertimentos. O amparador extrafísico é testemunha de nossos divertimentos. Olha bem o que você está fazendo. Olha bem o que você está fazendo. Esse negócio é bravo, sabe? Se devia com calma. Agora, general. Todo general erra em função do belicismo. Não dá nada. Você acha que vai acertar sempre? Um belicismo? Não dá. Incomplexo. O incomplexo faz os restos do naufrágio da vida humana acompanhar a consciência na intermissibilidade. Eu já li isso aqui uma vez. Olha onde que eu fui com isso. Olha o pensamento do negócio. Agora, ó, vamos aparecer na hora que você for pensar. É o processo da pangrafia. Você vai começar a ver como se fossem cenas dentro da sua cabeça, na tela mental. Aqui tudo vai começar a aparecer. Com o tempo, isso fica como se fosse assim, uma máquina. Tudo funciona. É impressionante esse processo. Agora, veja, todo o problema da criatividade eu já mandei para o espaço depois disso. Tudo matematicamente. Isso é que eu chamo de paramatematiologia, aplicada aqui no caso, à verponologia. Explica um pouquinho mais essas imagens que você falou da pangrafia. Eu divido o processo de você começar a elaborar demais a ideia, a imaginação cresce, e você, às vezes, o ambiente seu tem que estar muito positivo. Aquilo começa a dar imagem ainda maior, uma coisa puxa outra. Agora, a hora que você esquenta com isso, você faz, às vezes, os pensamentos de um minuto. É uma loucura isso. Agora, ó, não fica pensando que isso é psicografia, não. É você que está fazendo. Não tem consciência comunicante dando a ideia para você, assim, não. O negócio nasce da sua cabeça mesmo. Você vai ver a diferença. Eu sei, porque eu já fiz muita psicografia, entendo disso. Não, é a criatividade mesmo da pessoa. Entende? E outra coisa, não é uma mera serendiptia, um caso assim, não. Isso é a criatividade da sua cabeça. Agora, aí que você vai ver como é que é importante a pessoa que tem mais cultura, a pessoa que é poliglota, a pessoa que já afastou os processos de apriorismose. Tudo isso é muito importante para ajudar. Isso é ataque à arritmia, não é? Hein? Uma espécie de ataque à arritmia. Auto-ataque à arritmia. Pois é. Uma coisa puxa a outra, por isso que eu estava falando. Professor Valdo? É. Aqui, cima. Posso fazer 4 perguntas rapidinho sobre o verbete do dicionário? A primeira, na voliciologia, a última frase. A mais alta categoria do tempo da consciência intermissivista é o tempo dedicado ao autorrevisamento multidimensional. Você podia falar um pouquinho disso daí? O problema é muito sério quando a pessoa já fez a proex dela, ela deixar a cápsula do tempo. Então, isso aí que ela tem que fazer é o autorrevezamento multiexistencial. Isso é muito importante para ela. Entende? Então, a cápsula do tempo, ela tem que já começar a ver, porque ela já fez a proex dela. Então, ela tem que ver o que eu estou deixando para a próxima vida. Esse autorrevezamento, a proex dela está envolvida com isso. A Megagescom, a matéria-prima que ela usou para fazer a obra-prima, é o autorrevezamento? Então, o problema é perguntar. Tá bom. Na segunda página, você fala dos 7 indicadores do antirrestringimento intrafísico. Você poderia falar um pouquinho do 2, do 4 e do 5? Qual que você quer? O 2, 4 e 5. Ao 2. Veteranismo. Veteranismo é a pessoa que é veterana. Aquela que tem traquejo, que já viveu muito. Então, geralmente, você vai encontrar o veteranismo depois dos 50, 60, 70 anos. Agora, o 4, ultimação. É você fazer as coisas com a culminação, a cereja do bolo, concluir o acabamento, a terminação do seu processo, a acabativa bem feita. Isso é que é a ultimação.
E o outro, o que você quer? 5, consecução. O 5 é a consecução. Consecução é a realização. O povo gosta muito de escrever, às vezes, execução, mas hoje essa palavra está prostituída. Executar é matar uma pessoa. Sabe como é que é? Então, consecução é o trabalho da realização, é o trabalho feito, a obra, sabe, terminada, concluída. Então, isso aqui é a consecução. Agora, a completude, a hora que você chegou no completismo existencial. E a acabativa é a pá de cal. Você deu tudo lá, acabou, fechou, encerrou. Tá bom? A terceira pergunta é, quando você fala aqui da técnica da reflexão como solução para hiperatividade, síndrome do ansiosismo e também para o combate à adrenalina, qual seria o laboratório mais indicado para fazer essa técnica das 5 horas de reflexão? Auto-organização. Auto-organização. Ajuda muito. Agora, laboratório, a pessoa tem que olhar, porque às vezes serve para um, não serve para outro. Por isso tem muitos laboratórios para a pessoa escolher. Agora, a auto-organização, todo mundo precisa disso. Flávio, aqui no ar, não sei se alguém já perguntou na primeira página, fatologia, final da 7ª linha, mais ou menos no meio do parágrafo aí. Você coloca o ato de fechar para balanço. Você pode dar detalhes sobre isso, a periodicidade, o que se deve fazer, qual a necessidade disso? Fechar para balanço é uma expressão que vem das empresas, né, que aí ela deixa de fazer qualquer tipo de comercialização para fazer uma conta do que ela contabilizou durante aquele ano, né? Então, nós podemos usar uma data ideal para isso, até é uma própria indicação do professor Valdo também, é no final do ano, não é isso? Lá no dia 31 de dezembro, o ideal é que você faça um laboratório e faça o seu balanço, né? Você fechar aí para balanço daquele dia para ver quais foram as suas realizações durante o ano, aí no caso de 2012. O que você fez de prospectivas e realizou, quais foram as suas metas que foram alcançadas. Ou seja, é o princípio natural. A cada ano, quais são os desafios que você colocou no ano posterior. E esses desafios das suas metas, o que você alcançou, o que você não alcançou, o que você... quais foram as dificuldades que você teve para não realizar tal desafio. Então, normalmente a gente coloca, às vezes, algumas metas, mas não acabamos de fazer o fechamento dela, né? Então, provavelmente no dia 1º, eu sempre digo que o Dia Nacional do Planejamento é o dia 1º de janeiro, onde a pessoa coloca os vários planos que ela vai realizar aí durante o ano. Só que no dia 31 ela não faz um fechamento. Daquilo que eu coloquei como meta, o que eu realmente consegui realizar, né? Fazer uma metria do que a gente proporcionou. Então, normalmente nós temos vários desafios, né? Ou seja, não, esse ano eu vou escrever o verbete, esse ano eu vou fazer o artigo, esse ano eu vou mexer no livro, ou esse ano eu vou concluir os meus estudos. E muitas vezes aquilo vai passando e a pessoa não fecha. Então, fechar para balanço é uma fase importante. E é claro que você tem que dar um período, né? Não adianta você fazer um fechar para balanço, às vezes, em tempos menores. É importante você fazer um acúmulo, porque às vezes você precisa de tempo para realizar aquela tarefa. Ou seja, colocar os seus desafios compatíveis às suas capacidades, pelo menos que você encontra naquele momento para realizar. Não sei se ficou claro aí. Olha, é bom a gente lembrar que a pessoa mais detalhista, ela não faz só um balanço anual, que é aquele do período, tem vários nomes para isso. Ela faz mensal e nas minhas empresas nós fazíamos quinzenal. Então, na verdade, eram 25 balanços. 2 por mês e 1 no fim do ano. É assim que era aquele período ativo. Tem vários nomes para isso. Faz um ajuste, né, para ver se aquilo que está previsto está sendo realizado e vai ajustando. 15 dias não tem surpresa, você já sabe tudo o que é. E outra coisa, a empresa fica doutora em matéria de estação. Todas as estações do ano ela sabe o que é que funciona mais, o que ela funciona, o que dá mais resultado. Depois de 15 em 15 dias, é o microscópio, você olha os detalhes de tudo. Isso é para quem é detalhista. Agora, eles gostam de falar o exercício. Quer dizer, o nosso ano de exercício tinha 25 balanços.
aqui na página 2, em teoriologia, podia falar mais da segunda teoria? A teoria sobre o nível de aprofundamento das heterocríticas cosmoéticas realizadas ser limitado pelo nível do próprio aprofundamento autocrítico. É a questão de você não conseguir assimilar, né, ou não entender aquela heterocrítica, como eu havia comentado. Então, às vezes, você recebe uma heterocrítica, mas para você aquilo não reverbera, ou seja, não tem nenhum sentido. Porque em nenhum momento você parou para fazer uma autocrítica se realmente você se manifesta daquela maneira. Então, o ideal é, a pessoa que costuma fazer autocríticas, ela também está aberta à heterocrítica. Então, às vezes você fica num comportamento mais de autocobrança, não é isso? Você acaba trazendo as coisas para você, se cobrando demais, gerando muitas vezes um processo de ansiedade, e em nenhum momento você abre as portas para receber heterocrítica. Às vezes você então acaba num aprofundamento de perfeccionismo muito grande quando as pessoas não enxergam isso. Elas acham que você já está numa condição satisfatória para realizar determinada atividade, mas você se cobra demais. E você não está aberto à heterocrítica. Ou se a pessoa faz uma heterocrítica dizendo, não, olha, você está passando os limites, não precisa chegar a tanto, você já pode iniciar talvez um determinado processo, e ela não considera isso, ela continua ainda se cobrando. Então, a autocrítica ela é importante, mas também chega momentos que você deve abrir as portas para receber a heterocrítica e fazer esse cotejo entre as duas análises, né? A heteroanálise e a autoanálise. Queria então só aproveitar alguns momentos aqui, fazer um pouco da divulgação do ICGE, não é isso? Nós vamos ter aí agora a prova geral de Conscienciologia no dia 9 de dezembro, né? Nós vamos ter aí a prova, provavelmente o Antônio e o Ló já devem estar preparando as questões. E o ICGE ele buscou uma ferramenta para tentar ajudar aos alunos aí interessados em participar da prova. Existe um simulado que já está no site lá do ICGE, www.icge.org.br. Existe lá uma aba chamada Destaques. Nos destaques tem um simulado, ou seja, todas as provas de Conscienciologia, desde 2006 até 2011, já tem uma ferramenta ali num programa em Excel, onde você encontra todas as perguntas, há um espaço para que você responda aquela pergunta, e depois de você responder, você pode checar o gabarito. Então você vai fazer uma autoavaliação ali dos seus resultados em relação às provas anteriores. Então uma ferramenta aí que vai ajudar para quem quiser aí se preparar aí para a prova. E uma das dicas, né, dos organizadores é sempre estudar as provas anteriores. Então ali já tem esse material, ele já está disponível para download, com todas as provas desde 2006 até 2011. Não estão as provas da Apex, só estão as provas gerais da Conscienciologia. A ideia é nós conseguirmos, não sei se vai ser viável até dezembro, ter também as provas da Apex para ser colocada lá. Então é uma outra ferramenta. E um outro instrumento também para produção de verbetes, o site também ele apresenta ali uma série de ferramentas também para ajudar na confecção dos verbetes. Então nós temos ali na aba Enciclopédia, o internauta aí, ele pode encontrar ali todas as definições, ou seja, há todas as definologias dos verbetes. Ele simplesmente coloca ou a especialidade, ele coloca o nome do verbete e vai aparecer até os mais recentes verbetes. Também a questionologia, vai estar todas as questões, né, de abordagem nos verbetes. As frases enfáticas também vão estar disponíveis lá. E tem as logias também, para quem quiser fazer o verbete, há também um espaço para todas as logias, sem repetição. Então é uma maneira também do internauta fazer uma pesquisa sobre qual logia ou qual tema seria o mais adequado ao verbete que está em desenvolvimento. Então tem uma série de informações para que vocês possam
aprimorar ou aquilatar aí os verbetes em andamentos. Flávio. Oi, aqui. Por favor, você poderia esclarecer para mim, aqui na sua legislogia, o que você fala da consideração lúcida sobre a lei de ação e reação, sobre o calar. Você poderia aprofundar isso, por favor? A consideração lúcida, né? Sobre a lei da ação e reação. Então é natural, você recebeu uma heterocrítica, já entrou nessa lei da ação e reação, não é isso? Veio uma ação para promover aí a sua mudança. Então, a lucidez desse processo, ou seja, você considerar isso como algo importante, talvez poderia ser um procedimento ou um comportamento habitual, né? Então, se veio algo na minha direção, algum impacto, alguma heterocrítica, eu tenho que manter a lucidez. Essa heterocrítica, ela é cosmoética ou ela não é cosmoética, né? Ela está sendo produtiva para as mudanças necessárias para a minha evolução ou não? Então, manter a lucidez a cada heterocrítica, e não simplesmente você baixar a cabeça, aceitar e começar a agir, ou seja, reagir àquela heterocrítica, sendo que ela talvez não seja oportuna para você. Então, manter a lucidez nessa condição. Em outras palavras, não é engolir o saco, é simplesmente enfiar a viola no saco. Mas para melhorar como ser humano. Exatamente. Né? Você tem que, se aquilo tem propósito, você tem que levar à frente. Você tem que admitir, né? Tem que admitir. Tem que aceitar, aprender a aceitar. Exatamente. Parabéns pelo verbete, gostei muito. Muito obrigado. Tá? Obrigado. Flávio. Flávia Isabel aqui no ar. Oi, Isabel. Eu queria que você explicasse por que você pôs reativo no título. Silêncio autoesclarecedor reativo. Porque ele é para caracterizar, né, o silêncio autoesclarecedor, porque você vai começar a aplicar essa técnica do silêncio autoesclarecedor a partir de uma ação vinda de alguém. Não é isso? A heterocrítica, ela já vai promover essa ação e vai reagir, ou seja, a forma que você vai começar a se manifestar. Porque até determinado momento você não havia pensado com mais profundidade sobre aquele seu comportamento. Então você começou só a promover essas indagações, ponderações, seleções de fatos que possam estar correlacionados àquilo que você recebeu como uma heterocrítica. Então a ideia foi realmente colocar silêncio autoesclarecedor reativo, porque veio de fora, né, para a sua mudança. Professor Valdo, posso fazer uma pergunta aqui também sobre o verbete do dicionário? Você bota aqui na segunda página, autoponderaciologia, no final, você bota 7 evitações para a questão da ansiedade, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. A ansiedade também não poderia ser fruto da falta de cognição e discernimento em relação ao proexis? Pode, quer não. Não é possível. O problema é a pessoa estar autolúcida a respeito daquilo que ela precisa. Esse é o caminho. Tudo é possível, você misturar uma condição com outra. Tudo é normal. Não reativo.
Tem minutinho ainda, né, professor? Já que tem esse minutinho, eu queria perguntar para você, que você falou muito de heterocrítica, como é que faz para uma pessoa ser mais aberta às heterocríticas? Como é que você pensa isso? Que acho que é um nó-górdia em geral. A exposição mesmo, né? De você... Olha, realmente essa pergunta, porque ela vem de dentro, né, para fora, então é difícil você... Mas é você não ter medo, né? Ou seja, a situação está ali, você tem que enfrentar, não adianta... Primeira coisa, vocês estão falando, fazer heterocrítico ou receber? Receber. Mas Receber. Receber, então, receber é fácil. Saber fazer também é difícil. É o que fala, do jeito que você achar, é isso mesmo. Agora, fazer que é o problema. Mas tanto a postura, fazer acredito que seja realmente mais difícil, porque desde que essa heterocrítica seja cosmoética e construtiva, né? Não, o problema não é só isso, é ter racionalidade, ponderação, lógica, ser precisa naquilo. Outra coisa, porque senão você responde e liquida com a pessoa na hora. Acaba com ela. Estoura com ela. É. Então o processo é fazer, é que a coisa é séria. Isso de receber, não. Você pode receber segundo o silêncio esclarecedor. Ficar calado. Agora, vocês sabem que às vezes uma falta de falar uma palavra, o silêncio é pior do que falar. Né? Pode ser muito mal interpretado também. Tem que abrir o olho com isso, matéria de silêncio. Então, uma resposta a uma heterocrítica, às vezes, é muito importante. Pode ser uma resposta sem de agradecimento, mas é importante. Sim, você dá a resposta, mas depois você passa a refletir sobre aquilo. Se agradar, não, eu vou estudar isso. Vou levar comigo. Foi muito bom, muito oportuno. Considerar, exatamente. Não descartar. Né? Agora, ó, eu espero, então, mais 200 verbetes da sua parte, tá certo? Estamos aguardando. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 41 assinaturas no livro de presença, 31 perguntas presenciais e 16 perguntas respondidas online. Hoje temos o recado da Fernanda sobre os fundamentos da conviviologia. E antes, Fernando, de falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Nós, da equipe do programa Amigo da Enciclopédia, voltamos a falar com todos, prestar um esclarecimento sobre a importância da expansão do programa Amigo da Enciclopédia. Hoje nós temos 460 amigos e 10 empresas patrocinadoras. Amigos são pessoas físicas. Esse número ainda não é suficiente, já ajuda muito, já se atende a uma demanda grande das despesas nossas aqui que tem no campo do CIAEC, nos ambientes voltados à produção da Enciclopédia da Conscienciologia. O fato é que nós temos hoje investir em melhorias nas transmissões da tertúlia, em tecnologia, investir nos ambientes do tertuliário, do holociclo, da holoteca. Nós temos que investir também na rede hoje de tecnologia de servidores e comunicação aqui do CIAEC e principalmente lá do holociclo da holoteca. Tudo isso demanda muitos recursos. Então o ideal é nós termos aqui uma receita correspondente a 600 amigos. Então a gente enfatiza isso por quê? Porque esse ano nós temos 100 amigos que não fizeram a renovação da assinatura já. Então é uma perda muito grande para o recurso do programa Amigos. E também muitas empresas deixaram, então algumas empresas chegando agora, mas nós precisamos então do apoio daqueles amigos que venceram e que pretendem renovar, que por favor, se puder renovar, já vai contribuir bastante para fortalecer e aumentar os recursos. E aqueles ainda que não são amigos da enciclopédia, quiser fazer adesão também, vai ajudar bastante. Então é muito fácil ser amigo, basta entrar no site www.enciclopediaconsciologia.org e você faz o seu pagamento com cartão Visa em 12 vezes, ou liga na recepção do CIAEC, você com cartão Amex, Mastercard e Visa, você faz a sua assinatura em até 12 vezes. Nós ficamos à disposição para atendê-los. Boa tarde a todos. Gostaríamos de convidar para que vocês participem do curso Fundamentos da Conviviologia, que tem o objetivo de aprofundar diversos conceitos a respeito dos diversos papéis que nós temos, né? E no âmbito da convivialidade.
Dentro dessa autopesquisa, valem os questionamentos. Como você avalia seus relacionamentos com as consins, consciexes, plantas e animais? Você está satisfeito com a qualidade de seus convívios? O curso será numa estrutura de aulas teóricas e práticas com campo bioenergético, seguido de avaliação e debate deste campo, com temática conviviologia e paraconviviologia, e também filme seguido de debate. Informações podem ser obtidas na recepção do CAEC, bem como as inscrições, pelo telefone 45 3525 2652 e e-mail caec@caec.org. Obrigada. O verbete da manhã é Dinâmica Parapsíquica, especialidade para Percepciologia. Autor, professor Moacir Gonçalves. Obrigada, boa tarde a todos.